Câmera, em desenvolvimento de jogos, é um aspecto muito subestimado, pelo simples motivo de parecer um assunto simples. Teoricamente, esse vídeo não deveria existir, afinal, já até fizemos a câmera seguir o nosso jogador no nosso tutorial de jogos plataforma. Sério, não faça isso. Isso funciona para testar rapidamente alguma coisa, algum nível e tudo mais, mas é uma péssima prática e eu peço desculpas por ensinar esse truque nojento para vocês. Shame! 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 Na verdade, a câmera é uma coisa que a gente deveria configurar mesmo antes de qualquer nível. Vamos falar um pouco do porquê não devemos subestimar esse assunto e como resolver ele sem ter muito trabalho. E no fim, vamos ver a nossa câmera mudar disso para isso. A câmera é o que o jogador vê. Se ela é mal configurada, pode cansar a vista do jogador ou mesmo ser estranha. Olha, por exemplo, o que acontece quando a gente muda de direção com o jogador. Isso acontece porque a câmera não está exatamente no centro do jogador. Por falar nisso, o objetivo é parecer que tem um cameraman seguindo o protagonista, coisa que também não acontece porque ela está colada no jogador, como se fosse um pau de selfie ou alguma coisa do tipo. Fazer uma câmera, nossa, é uma opção, mas é tão difícil conseguir fazer o código funcionar exatamente da forma que precisamos que fazer isso não seria muito inteligente. Isso porque seria o equivalente a reinventar a roda. Mas como assim reinventar a roda? Bem, para resolver esse problema, os deuses do Unity criaram um pacote chamado Cinemachine, que é tão completo e fácil de usar que serve para a maior parte dos casos de uso. Essa é a roda, e não tem por que reinventar isso, exceto quando você precisa de coisas muito específicas no seu jogo. Então, para a gente receber a bênção do Cinemachine, a gente tem que pedir por ela. Tá bom, chega de metáfora, é só instalar o pacote mesmo. Para isso, a gente vai em Window, Package Manager, e aqui ele vai mostrar todos os pacotes que já temos instalado. Foi isso que usamos para instalar o nosso 2D Animation, que está aqui. Daqui, a gente clica em All Packages, que nem está aqui. No caso aqui já está clicado, mas pode ser que no seu não esteja. E procuramos por Cinemachine. Clicamos em Install e pedimos pelo amor de Deus para a internet colaborar. Apesar de que esse pacote é bem pequeno, não se preocupa muito. Agora a gente tem um novo menu Cinemachine aqui em cima. Vamos começar clicando em Cinemachine e Create 2D Camera. Uma coisa que eu vou fazer também vai ser tirar essa main camera de dentro do Marvin, colocá-la aqui para fora. E agora o nosso jogo aqui está sem cena nenhuma, não tem problema. A gente tem que configurar ainda essa câmera do Cinemachine. Isso vai ficar estranho, e é porque não é uma câmera comum, é uma câmera virtual. Ela é invisível, é como se fosse um objeto vazio. Pode ser que não pareça nada na cena, é assim mesmo. A gente só precisa puxar a câmera um pouco para trás. Só para mostrar o que aconteceu, se eu clicar aqui e trocar a cena para 3D, a gente vai ver aqui que a gente só precisa mesmo puxar a câmera um pouquinho para trás. E ela aqui no game já apareceu. Ela está muito longe. Agora, vem aqui na nossa câmera virtual, esse CM-Cam que foi criado aqui. A gente vai alterar algumas coisas aqui dentro. Uma delas vai ser o Orthographic Size, que está aqui dentro de Lens. E a gente consegue alterar o Orthographic Size. Eu vou diminuir um pouco para ficar um tamanho bom. Mais ou menos aqui tá ótimo. No meu caso aqui tá 2.13, mas você, enfim, dependendo do seu jogo vai ser um tamanho diferente. Isso aqui é como você achar melhor. E agora a gente vai configurar um pouco essa câmera virtual. A gente vai dizer para ela quem ela deve seguir. Então eu vou puxar o meu jogador, aqui o Marvin, para o campo Follow. E agora ela vai centralizar no jogador. E ela vai aparecer agora com esse retângulo azul da parte de dentro e uma parte vermelha do lado de fora. A gente já vai explicar aqui o que é isso. Só de fazer isso, a câmera funciona perfeitamente. Agora ela segue, está mais suave enquanto segue o nosso jogador. E é tudo que você precisa saber para começar a usar o Cinemachine. É isso, pessoal. Até a próxima. Ok, é só brincadeira, né? Isso funciona, mas claro que a gente pode ajustar melhor a câmera da nossa maneira. O Cinemachine é um pacote com muitas opções, então vamos brincar e ver algumas delas. Aqui na câmera virtual, na parte Body, a gente pode configurar como a câmera segue o jogador. Para poder ilustrar melhor para que servem essas opções, eu vou zerar tudo aqui rapidinho. Agora, a câmera segue cada milímetro e cada movimento que o jogador fizer. Tá parecido agora com a câmera que a gente tinha antes. Com a diferença que ela não tá tremendo quando muda de direção, né? Mas isso também significa, por ela reagir muito ao que o jogador faz, ela também não tá nada suave. Então, se o seu jogo tiver muita ação, essa câmera vai ficar toda tremida e não vai ser muito agradável de se ver. A primeira coisa que precisamos fazer é definir até onde o jogador pode se mover sem afetar a câmera. Isso é chamado de Dead Zone, ou zona morta. Se a gente aumentar um pouco
se eu vier aqui na câmera e aumentar um pouco aqui a altura e o comprimento da dead zone, a gente vai ver que vai abrir esse quadrado branco aqui, que é a zona que o jogador pode se mexer sem que ele afete a câmera. Então, por exemplo, se eu aumentar bastante aqui esse width, eu vou poder me mover bastante sem a câmera se mexer, mas quando eu chego no canto dela, ela se move. Tem só um problema, esse quadradinho aqui ele não está centralizado no jogador. Isso é porque eu passei o jogador inteiro aqui, passei o Marvin inteiro. Então, em vez de passar o jogador inteiro, eu vou passar só o corpo, que ele não vai detectar o pé dele, vai detectar mesmo o meio do jogador. Isso aqui só serve para ele ver qual é a referência que a câmera tem que seguir. Que, no caso aqui, vai ser o meio do jogador, né? Então, vou diminuir um pouco essa dead zone, que ela tá muito grande, e vou aumentar um pouco a altura também. A altura funciona da mesma forma, então se eu pular aqui, a câmera não vai se mover, mas se a dead zone estiver menor, o jogador ele vai passar desse quadrado branco e a câmera vai começar a mover para seguir ele. Então agora a gente pode se mover um pouquinho, a câmera vai ficar parada até o jogo passar desse retângulo. O próximo problema é que assim que chegamos nesse limite, a câmera já se move instantaneamente. Então ela não tá muito suave, né? Para a gente deixar a câmera mais suave, a gente mexe no damping, que significa amortecedor, ou nesse caso é um atenuador. Então eu vou mudar aqui um pouco esse X damping para mexer um pouco no horizontal. Vou deixar em 1 mais ou menos, vou deixar um pouquinho no Y também. E o Z a gente não precisa se importar muito porque a gente está no jogo 2D, mas isso aqui significa que agora a gente consegue se mover um pouco fora da dead zone, que a câmera vai demorar um pouco para seguir o jogador. Eu acho que ela está demorando muito. Eu vou puxar um pouco de volta aqui, talvez 0.5. Agora está mais legal. Então, apesar da câmera estar mais suave e não mexer em cada milímetro que o jogador se move, isso cria um problema. Se eu começo a me mover muito para a direita, eu fico um pouco sem espaço de tela para saber o que vem à frente. Principalmente se eu não tiver com um zoom. Nesse caso aqui, minha câmera está com um zoom muito alto, mas digamos que você queira seu jogo mais ou menos assim. Você não vai ter muito espaço na frente para poder ver o que acontece. Então, deixa eu só voltar isso aqui para cá. Então, essa é uma das melhores funções do Cinemachine, porque antes era um inferno resolver esse tipo de problema usando o próprio código. Agora, a gente só precisa mexer em algumas configurações. O nome dessa funcionalidade é Look Ahead, ou Olhando em Frente em português. Então, se aqui a gente aumenta o Look Ahead Time, o Unity, ou no caso o Cinemachine, ele vai prever a direção que a gente está indo e vai tentar ajustar a câmera de acordo com a direção que a gente está indo. Então, se a gente estiver indo muito para a direita, ele vai começar a virar a câmera para a direita para a gente ver o que vem pela nossa frente. Então, aqui eu botei bem pouco, mas se eu botar bastante, dá pra ver bem isso acontecer. Claro que isso aqui ficou... Isso aqui tá um pouco exagerado. Se eu botar mais ou menos aqui, já dá pra ver bastante. Você vê que a câmera vai bem pra frente pra gente poder saber o que acontece. Isso dá uma impressão de que o jogo tem muita ação e coisas do tipo, mas também porque eu também deixei ela muito forte. O ideal é sempre colocar ela bem baixinha, só pra o jogador conseguir ver um pouco melhor à frente, para onde ele está indo. O ideal é que sempre que você esteja correndo, o seu jogador fique mais ou menos no centro da tela. Pelo menos até onde eu estou acostumado, é assim que funciona. Então se eu correr aqui para frente, ele está mais ou menos aqui dentro da dead zone, então significa que esse look ahead ele está bom. Além do time, a gente também pode mudar o smoothing. Smoothing é suavidade. Então, se a suavidade estiver muito alta, ele vai fazer o efeito mais lentamente. Se estiver muito baixa, ele vai fazer mais instantâneo e repentino. Então, se eu colocar ele aqui, eu vou botar ele alto de novo para demonstrar isso. Você vai ver que a câmera demora um pouco mais para ela fazer a mudança para o look ahead. Mas se eu colocar ela bem baixa, você vai ver que ela vai ser quase instantânea. Então, vou deixar aqui o smoothing mais ou menos no 10. O look ahead eu vou botar de volta aqui no 1.5, 0.2. Acho que aqui está ótimo. E é claro, tudo isso aqui, todas essas configurações são coisas que para você mesmo testar no seu jogo, com o seu personagem, com as suas fases. Porque cada jogo é um jogo. Então se o seu jogo tem mais ação, você pode ser que queira que a câmera fique mais rápida, não tenha tanta suavidade assim. Dependendo do seu jogo, se ele for mais voltado para a história, você quer que a câmera fique bem suave, que ela se mova bem lentamente. Tudo isso varia de acordo com o teu jogo. Então, para terminar, esse Look Ahead, ele também tem a opção
ignore. O ignore aqui ele não tá aparecendo tudo, mas esse aqui é o ignore y. Ignore Y. Isso significa que ele não vai fazer o look ahead caso você esteja pulando. Então ele não vai fazer com que a câmera olhe mais para cima. Então se eu botar aqui bem alto. O que acontece é que quando você cai, a câmera mira para baixo. Quando você pula, a câmera mira para cima. E se você quiser desligar isso, você também pode desligar. Ele vai simplesmente ignorar. Agora quando você pular, ele vai só seguir o personagem no eixo X. Pronto. Agora é só desligar o Game Window Guides para tirar essas linhas da sua tela. E você já pode ver que a câmera agora está muito mais suave do que estava antes. É isso, agora a gente tem uma câmera muito mais bem feita, sem aqueles tremeliques, etc. O Cinemachine não serve só para isso, é claro. Ele é muito bom para fazer cutscenes também, por exemplo. Se você estiver interessado em como criar uma cutscene, deixa um comentário. Ainda tem muita coisa pela frente. A partir daqui eu vou intercalar esse curso com outros de programação, mas ainda vamos colocar inimigos, mecânica de tiro, troca de fases, inventário, diálogos, cutscenes, builds para outras plataformas além de PC, mas por enquanto, só deixa aquele like se gostou do vídeo, se inscreva se gostar do canal e comente se tiver dúvidas. Até a próxima!